Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Quando você pensa no Homem de Ferro, o que vem primeiro na sua cabeça? Talvez você pense num bilionário genial, cheio de tecnologia, armaduras poderosas, frases de efeito, ou talvez você lembre do momento icônico, aquele momento final em que ele estala os dedos para salvar o mundo. Mas hoje eu quero te convidar a olhar o Tony Stark de um jeito totalmente diferente. Não como se ele fosse Jesus, claro, porque ele não é, mas como um personagem que, sem querer, conta pedaços de uma história que a Bíblia já contava muito antes da Marvel existir. A história de um coração de pedra que precisa ser transformado, de alguém que vive para si e aprende o que é amor sacrificial. Neste vídeo, vamos contar a trajetória de Tony Stark nos filmes, com detalhes, conectar nossa jornada com passagens bíblicas sobre orgulho, conversão, novo coração e sacrifício, e no final trazer isso para a sua vida. Como usar essa história para enxergar a sua própria caminhada com Deus. Se você gosta de heróis, de história em quadrinhos, de cinema, fica até o fim, porque isso aqui é quase um evangelho segundo o Homem de Ferro. Vamos começar do começo. Quem é Tony Stark na origem que o cinema nos mostra? Tony é filho de Howard Stark, um gênio, inventor e empresário, que foi peça importante na criação das tecnologias avançadas até na Segunda Guerra, no universo da Marvel, claro. Tony cresce cercado de dinheiro, prestígio, tecnologia e um padrão muito claro. A vida é sobre ser o mais inteligente da sala, o mais rico da sala, o mais admirado da sala. Desde jovem, ele mostra um talento absurdo com engenharia. Ele entra no MIT, uma das universidades mais importantes do mundo em tecnologia. Ainda adolescente, é apresentado como um prodígio, um gênio. Ao mesmo tempo, ele é mimado, arrogante, acostumado a não ouvir não. Depois da morte dos pais, ele assume a Stark Industries, uma empresa que fabrica armas em larga escala. E é aí que o caráter real dele aparece. Ele usa sua inteligência não para cuidar dos fracos, mas para criar armas cada vez mais poderosas. Vive em festas, entrevistas, carros de luxo, mulheres diferentes a cada noite. Nas primeiras cenas do filme, ele está no Afeganistão, apresentando um míssil devastador, com um sorriso exuberante no rosto, como se tudo fosse um grande show. Se a gente olhar com olhos bíblicos, esse começo do Tony parece vários personagens que confiaram mais em si mesmos, nas riquezas e no poder do que em qualquer moral maior. Lembra da parábola do rico insensato em Lucas 12? Aquele que enche os celeiros, planeja só para si e ouve de Deus: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. Ou lembra de Babel, em Gênesis, quando as pessoas queriam construir uma torre para fazer um nome para si mesmas? Tony Stark, nesse início, é exatamente isso. Alguém que tem dons gigantescos, mas usa esses dons para o próprio ego, lucro e glória pessoal. Nada na vida dele aponta para responsabilidade, serviço ou sacrifício verdadeiro. Mas todo mundo sabe que esse estilo de vida, ele tem um preço e não é barato. No primeiro filme, depois de uma demonstração de armas no Afeganistão, Tony está de volta ao comboio quando o grupo é atacado por terroristas. As bombas que explodem ao redor dele têm um detalhe cruel. São bombas da própria Stark Industries, ou seja, as armas que ele mesmo fabricou para proteger o mundo livre estão caindo agora
em cima dele. Em meio ao ataque, estilhaços de metal entram no peito dele. Ele fica inconsciente, à beira da morte. Quando acorda, ele está numa caverna, preso por um grupo de terroristas. Descobre que só está vivo porque um homem chamado Jansen, outro prisioneiro, improvisou um eletroímã ligado a uma bateria de carro velha no peito dele, para impedir que fragmentos de metal chegassem ao seu coração. Neste momento, o cara mais rico e poderoso da sala se torna um homem frágil, dependente de um fio de energia para continuar vivo. Aqui já dá para fazer um paralelo forte com a Bíblia. Todo orgulho, todo pecado, mais cedo ou mais tarde, explode de volta na nossa direção. Tony está literalmente sendo ferido pelos frutos da própria empresa, do próprio jeito de viver. E ao mesmo tempo, ele recebe uma espécie de novo coração. Não é de carne, é um reator Arc, de metal e luz. Mas simbolicamente, aquilo se torna o lembrete constante da sua fragilidade e da sua segunda chance. A Bíblia fala em Ezequiel 36 que Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, um coração sensível, obediente. Com Tony, de certa forma, acontece algo invertido e ao mesmo tempo semelhante. Ele ganha um coração de metal que o obriga a lembrar que não é invencível. E esse processo, essa quase morte, começa a quebrar o coração de pedra interno. O orgulho, a arrogância, a ilusão de ter o controle sobre tudo. Dentro dessa caverna aparece uma figura que, na minha humilde opinião, é uma das mais cristãs de todo o filme, Jansen. Jansen é um homem comum, um médico, alguém que já perdeu a própria família na guerra. E é ele quem salva Tony Stark da morte na cirurgia improvisada. É ele quem no cativeiro conversa com Tony, questiona o modo de vida dele, lembra que a vida é mais do que dinheiro e armas. Quando os terroristas mandam Tony construir um míssil para eles, é com Jansen que ele decide em segredo construir uma armadura para fugir. Chega um momento crítico da fuga. Enquanto Tony está se preparando para ligar a armadura e escapar, Jansen pega em armas comuns, corre em direção aos inimigos, claramente sem chance, só para ganhar tempo. É um sacrifício consciente, ele sabe que não vai sobreviver. Ele escolhe entregar a própria vida para que Tony tenha uma segunda chance. Quando Tony encontra Jansen ferido, quase morrendo, Jansen diz algo essencial. Anda logo, nós temos um plano, temos que sair daqui. Esse sempre foi o plano, Stark. Levanta logo, você vai ver sua família. Minha família está morta. Eu vou vê-la agora, Stark. Tudo bem. Eu quero isso. Eu quero. Obrigado por me salvar. Não desperdice sua vida, Stark. E a sua família já está com Deus, que ele precisa fazer a vida de Tony valer a pena. Esse momento é um batismo de sentido na vida de Tony. Biblicamente, é impossível não lembrar de Jesus dizendo: ninguém tem amor maior do que dar a vida pelos amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Jansen não é perfeito, não é um salvador divino, mas naquele instante ele se torna um sinal do amor que dá a vida pelo outro. Perceba a ordem. Antes de Tony se sacrificar por alguém, alguém se sacrifica por ele. Antes de ele decidir mudar o mundo, alguém decide morrer para que ele viva. É assim com a graça. Nós só conseguimos amar porque primeiro fomos amados. Só conseguimos nos oferecer porque primeiro recebemos a oferta de Cristo por nós. Antes de se doar, ele foi salvo por um sacrifício. Depois da fuga com a primeira armadura improvisada e do resgate, Tony volta para casa fisicamente vivo, mas interiormente quebrado. Em uma das cenas mais fortes, ele faz uma coletiva de imprensa e simplesmente anuncia que a Stark Industries vai parar de fabricar armas. Imagina o choque. Acionistas, funcionários, militares, todos boquiabertos. O gênio que fez fortuna com mísseis, de repente diz:
chega. Isso é o começo de uma conversão. Não é perfeito, ele ainda é orgulhoso, ainda erra, mas há uma mudança radical de direção. Ele passa de alguém que alimentava guerras à distância a alguém que entra na linha de frente para proteger inocentes com a própria vida. A tecnologia que era usada só para lucro começa a ser usada para a defesa de quem não podia se defender. Na Bíblia, conversão não é só sentir culpa, é mudar de caminho. Zaqueu, depois de encontrar Jesus, não só se arrepende, ele devolve o que roubou, muda de vida. Paulo, que perseguia cristãos, se torna missionário. Tony, salvando nas devidas proporções, faz algo nessa linha. O mesmo gênio, a mesma tecnologia, agora com outra finalidade. Se a gente fosse colocar em linguagem de Efésios 4, quem usava seus dons para destruir, agora usa para construir. Arrependimento verdadeiro é igual mudança de direção. Tem uma frase que marca o personagem desde o primeiro filme. Eu sou o Homem de Ferro. No final do primeiro filme, quando ele poderia esconder a verdade, poderia viver uma vida de identidade secreta, ele decide assumir: eu sou o Homem de Ferro. Ali ainda há muito de ego, de show, de postura de estrela. E quase como se fosse: olha como eu sou incrível, eu sou um herói. Mas essa mesma frase volta anos depois, 10 anos depois, em Vingadores Ultimato, com um peso completamente diferente. No final do Ultimato, o universo inteiro está em jogo. Thanos pega as joias do infinito, se declara inevitável, pronto para destruir tudo mais uma vez. Tony Stark, com toda a jornada que viveu, com todas as quedas, medos, amadurecimentos, consegue tomar as joias para si e naquele instante ele olha, respira e repete: E eu sou o Homem de Ferro. Estala os dedos, sabendo que aquilo vai custar a própria vida. A mesma frase que um dia foi usada para autoafirmação, agora é usada como entrega total. De olhem para mim para eu vou me entregar por vocês. Isso ecoa um padrão muito profundo na fé cristã. Jesus, que é Deus, se humilha, se esvazia, aceita morrer na cruz. Ele diz em João 10: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Claro, Tony não é um Messias, não salva almas, não é perfeito, mas o arco narrativo dele imita de longe essa lógica do amor que se doa até o fim. E aqui volta uma verdade enorme: amor verdadeiro custa, amor verdadeiro envolve renúncia, amor verdadeiro muitas vezes significa colocar o bem do outro acima da própria segurança, reputação e conforto, da autopromoção ao sacrifício. Agora vem a parte mais importante. O que tudo isso tem a ver com você que está assistindo esse vídeo? Você talvez não seja um gênio bilionário com uma armadura voadora, mas biblicamente falando, você também recebeu dons. Você tem tempo, talentos, inteligência, acesso à internet, talvez influência nas redes sociais, talvez dons espirituais, talvez recursos materiais. E Jesus diz algo muito parecido com a frase do universo Marvel: a quem muito foi dado, muito será pedido. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Então, algumas perguntas sinceras para você hoje. Você está mais parecido com o Tony do começo ou com o Tony do final? Você usa o que Deus te deu só para sua própria imagem, conforto e diversão? Ou você tem deixado Deus te incomodar para usar seus dons para proteger, servir, evangelizar e amar? Talvez o seu reator Ark seja uma experiência de quase queda, de sofrimento, de limite, que te lembrou que você não é Deus. Talvez tenha sido uma doença, uma perda, uma crise que quebrou a tua arrogância espiritual. Isso na dor pode ser também o começo de um novo coração. Como cristãos, o chamado é claro: receber o amor de alguém que se sacrificou por nós, Jesus na cruz. Deixar esse amor transformar nosso coração de pedra em coração de carne. Deixar esse amor e pouco a pouco aprender a se oferecer pelos outros, na família, na igreja, no trabalho, na internet. Então, de hoje em diante, essa história toda faz um exame de consciência. Onde Deus está me chamando a sair do ego e entrar no sacrifício? Que decisões práticas você pode tomar para usar melhor os poderes que tem? Seja criatividade, tempo, profissão, fé. Se essa reflexão com o Homem de Ferro falou com você, escreve aqui nos comentários.
quero um coração novo. Isso é um jeito simples de dizer para Deus: eu não quero mais viver só para mim. E se você conhece alguém que ama Marvel, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe através da história do Tony, essa pessoa não começa a enxergar também um pouco da história de Jesus. Com um grande amor vem grande entrega. Todo mundo quer um final feliz, não é? Mas nem sempre acontece desse jeito. Talvez dessa vez. Espero que você estiver ouvindo essa gravação seja numa celebração. Espero que famílias estejam reunidas. Espero que tenhamos nos recuperado, que uma versão normal do planeta tenha sido restaurada. Se é que existe tal coisa. Meu Deus, que mundo. Que universo agora. Se me dissessem 10 anos atrás que não estávamos sozinhos, muito menos nessa extensão, eu teria ficado surpreso, mas que isso? Quem ia saber? As forças épicas das trevas e da luz que se mostraram, pro melhor ou pro pior, essa é a realidade em que a Morgan vai ter que encontrar um jeito de crescer. Então eu pensei que seria melhor gravar uma mensagem, no caso de uma morte inoportuna, da minha parte. Quer dizer, não que a morte possa ser oportuna. Esse negócio de viagem no tempo que vamos tentar executar amanhã fez eu queimar minha cabeça sobre a viabilidade de tudo isso. Essa é a razão. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Por que eu tô preocupado? Tudo vai funcionar do jeito exato que se espera. Eu te amo 1000 milhões.